Olá, estamos de volta para mais um bate-papo, mais uma vez dividindo a bancada com o jornalista Arno Kunzler e juntos nós vamos entrevistar hoje o diretor-presidente da Frimeza, seu Walter Vanzella. Seu Walter, um prazer recebê-lo. Fizemos o senhor pegar a estrada hoje. Olha, o prazer é meu. O que me enganou foi a distância e a dificuldade do trânsito de Medianeira para cá. De 97 a 2000 eu fui presidente da Copagril e da Sudecop na época, simultaneamente. Então eu ia duas vezes por semana, no mínimo, a Medianeira. Eu fazia uma hora e pouquinho. Agora leva 2 horas. Seu Walter, a Frimeza está se preparando para uma grande data, 45 anos de Frimeza, a ser comemorado no dia 13 de dezembro. Na mesma data, a inauguração do frigorífico de suínos em Assis Chateaubriand. Tudo dentro dos conformes, preparativos a todo vapor, como é que está? Olha, a grande verdade é o seguinte, eu assumi a presidência da Frimeza em 1997 e a Frimeza tinha um frigorífico que abatia 1.200 suínos por dia, só para vocês mensurar. E a gente foi crescendo, nós apostamos e hoje nós já temos um frigorífico lá em Medianeira que era o que matava 1.200, que hoje abate 6.900. E adquirimos esse de Marechal Cândido Rondão, aonde estamos abatendo 1.400 suínos por dia, 8.300 no total. Mas a gente tem uma visão de futuro muito em cima do que aquilo que a gente ouve das pessoas que estudam as perspectivas do mundo. Eu sempre destaco, tenho um amigo chamado Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, aonde ele projeta a demanda que vai ter por alimentos no mundo. E por outro lado também a gente leva em conta a necessidade que o produtor tem de ter escala. Porque quando que eu era presidente da Copagril, que começou esse sistema de parceria, a gente até limitava, porque a gente queria que o pequeno produtor tivesse no máximo, se não me engano, era 600 animais, que fosse uma atividade a mais na propriedade rural, mas que a família trabalhasse. Mas coisas foram mudando. Hoje o produtor tem 2.000, 4.000, 5.000 suínos na terminação e ele precisa de escala para se viabilizar. Então a cadeia toda induz a você pensar grande. Então quando nós concluímos a ampliação das estruturas, de Medianeira principalmente, e logo nós começamos a ter sobra de matéria-prima, de animais, adquirimos o frigorífico de Marechal Cândido Rondão e nós já estávamos trabalhando em cima de uma ideia de um frigorífico novo e grande. Você pensava, talvez não do tamanho que está sendo feito, mas você pensava grande. E aí todo o projeto, todo o estudo levou a esse projeto. Certo? Mas em escala, não vai ser tudo numa tacada que nem se fala, né? Mas a grande verdade é o seguinte, que em 45 anos a Frimeza, ela evoluiu, principalmente nos últimos anos, num volume significativo. Walter, qual é o volume desse investimento que está sendo feito em Assis e quantos animais vão ser abatidos no primeiro momento e qual é o abate final desse frigorífico? Olha, hoje o investimento deverá passar de 1 bilhão e 300 milhões a parte da Frimeza, que é o frigorífico com a sua estrutura. Aí se você for pegar o que as cooperativas filiadas e os produtores vão investir, esses números são astronômicos, certo? Porque o produtor está fazendo granja, as cooperativas, algumas estão fazendo as UPLs, as granjas de leitões, e os produtores as granjas de terminação e as creches. E as fábricas de rações. Então, tudo isso, eu vou falar uma coisa, nós tínhamos uma previsão inicial de 3 bilhões e alguma coisa, mas isso aí hoje deve ser próximo de 5 bilhões, porque a gente viu que o próprio frigorífico, que estava orçado na casa dos 800 milhões, foi para 1 bilhão e 300. As coisas aumentaram significativamente pós-pandemia, certo? Mas o frigorífico está construído, certo? Vai ser inaugurado dia 13 e no começo do ano terá como os inícios de abates, mas ele está construído. E o que está fazendo ainda
para dizer que daria para começar a bater é a falta de instalação de máquinas, equipamento, principalmente importado. A burocracia é coisa maluca, certo? Traz dificuldade e está atrasando algumas coisas. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho dito, que nós temos que agilizar, porque a parte do produtor, junto com suas cooperativas, está sendo feita. Aqui os dias os porcos estão lá. Certo? Então nós temos que ter um frigorífico para bater. Em quantos animais serão abatidos? Na primeira fase, 3.750, mas olha, Arno, pelas projeções que nós temos, você sabe que todo abate é integrado, né? Em 2023, até o final do ano, nós estaremos ocupando 50% da capacidade do frigorífico, 7.500 porcos. E até quando vocês imaginam que vai bater esses 15 mil? Os outros 7.500 para chegar aos 15, depois talvez vai um pouco mais devagar, porque tem que se fazer os investimentos do frigorífico e os investimentos do produtor. Hoje o produtor não está estimulado a investir, porque o investimento não tem viabilidade que nem tinha há pouco tempo atrás. Então eu particularmente acho que a segunda fase vai demorar um pouco, mas ela está concebida para até 2030, mas eu penso, se não tiver uma mudança no mercado, poder aquisitivo do povo e assim por diante, deverá passar disso. Ela é para mercado externo? Esse frigorífico atendeu o mercado externo? A Frimeza, desde que eu estou no comando, ela tem sido uma empresa focada na agregação de valor para o mercado interno, mas preparada para as oportunidades do mercado internacional. Nós, historicamente, exportávamos em torno de 5% do faturamento. Hoje, nos últimos 2 anos, em função de dificuldade de consumo no mercado interno, nós ultrapassamos a casa de 20% do faturamento no mercado internacional, certo? E isso que nós temos ainda alguns senões que nós usamos ractopramina na produção de suíno, então nós estamos fora de mercado, que nem o mercado chinês, que nem o mercado russo, certo? Porque a gente tem as restrições para quem usa ractopramina. Quem não sabe o que é isso, é um ingrediente que vai na ração, que faz com que o animal desenvolva mais rápido, mas tem países que restringem, outros não. Quais produtos serão processados ali? Tem cortes nobres e tudo mais? Olha, o início da industrialização de Assis, nós vamos fazer o abate de soça, industrializar na linha de linguiças frescais principalmente, e defumados, e banha, e aí apresentados, e presuntos, e presuntaria. 4 linhas, mas depois vai se fazendo, certo? Eu quero ser franco para vocês, não vai se fazer tudo assim, certo? De uma pancada. Mas o importante é nós conseguir realmente abater. O que leva mais carne hoje são as linguiças, né? Então linguiças frescais vai se produzir, os defumados principalmente bacon, que é toda a barriga do porco e que tem mercado sem problema nenhum. Então vai nessa linha. Mas já tem as construções civis para se fazer as outras coisas que vão ser aos poucos sendo feitas. O problema é que dinheiro não tem assim. Walter, o momento exige investimentos altos para viabilizar esse frigorífico. Como é que o produtor está situado nesse processo, nessa cadeia produtiva? É um momento bom para o produtor? É um momento difícil? Remunera bem ou remunera pouco nesse momento? Olha, até um tempo atrás, havia fila de inscritos nas cooperativas filiadas para construírem, entrarem na integração de suínos. Hoje não. Por quê? Mesmo aqueles que estão capitalizados, eles deram um passo atrás porque estão estimulados por uma remuneração muito boa do dinheiro aplicado e, por contrapartida, não houve uma reação de remuneração da atividade. Certo? Então, hoje, eu vou ser franco para você, hoje não. Mas, historicamente, nós já temos idade suficiente para ver que as coisas oscilam, né? Certo? Eu vou ser sincero para você. Dizem que nas horas difíceis é hora de se fazer as coisas, né? Que depois vem a parte boa. Eu acredito, eu particularmente tenho, assim, uma convicção de que nós não estamos errados. A Frimeza tem uma marca consolidada. Nós precisamos
fazer algumas coisas para crescer, principalmente na Grande São Paulo, no interior de São Paulo, que é o ponto que se consome bastante, mas a grande verdade é o seguinte: o mix de produto que nós temos, com a qualidade reconhecida, eu vou ser sincero para vocês, não podemos agora dizer que existe medo, existe preocupação sim, porque tudo é desafio. O poder aquisitivo do povo nos últimos tempos caiu muito. Eu falo meio assim, de forma meio folclórica, né? O trabalhador que a dona de casa botava 2 linguiças no feijão, está pondo uma. Isso é a metade, certo? Então vocês calculam quanto reduziu o consumo, né? Isso realmente a gente sente nas vendas. Tá? Nós produzíamos 200 toneladas de linguiças frescais por dia e faltava. Hoje tivemos que reduzir já há tempo, por isso que estamos exportando a carne, para 150 e estamos aí, agora que vamos aumentar um pouco no final do ano, que o mercado está comprando um pouco mais. Mas mostra que o poder aquisitivo do povo tem caído muito. Muitos se falam que o frigorífico de Assis, ele é o maior da América Latina. Isso é verdade? Hoje é, certo? Hoje o frigorífico de Assis vai ser o maior frigorífico de abate suíno da América Latina. Certo? Agora, claro, até porque, só para vocês terem uma informação, o frigorífico de Medianeira, até 2 anos atrás, ele era o frigorífico que numa plantação mais abatia suíno no Brasil, certo? Nos últimos 2 anos parece que a BRF que Toledo ampliou e nos passou um pouquinho. Então não tem grandes frigoríficos, não tem, no Brasil não tem ninguém matando nesse tamanho. A Aurora agora fez alguma coisa nesse sentido, mas nós vamos ser o maior. Até quando nós tiver com toda a ocupação, pode ser que tenha outros fazendo mais. Walter, o frigorífico, aliás, a Firmeza, há pouco tempo atrás, comprou um frigorífico que estava parado, não estava funcionando aqui em Marechal Rondon, que havia recebido incentivos do município, inclusive, e o empresário não conseguiu viabilizar o projeto. A Firmeza assumiu, fez investimentos e hoje abate 1.400 animais por dia. Qual é o projeto da Firmeza para esse frigorífico de Marechal Cândido Rondon? Olha, eu vou te contar a história, mais ou menos, da história do frigorífico. Quando nós começamos a ter animais além da capacidade de Medianeira, do frigorífico de Medianeira, se pensava em fazer parceria com outras cooperativas que tinham frigorífico para bater o suíno. E não foi muito fácil a negociação. E nós começamos a vir os animais das cooperativas. E aí surgiu essa oportunidade do frigorífico que tinha aqui em Marechal Cândido Rondon para alugar. E nós alugamos, só que, compadre, quando nós fomos começar a trabalhar, tinha muita coisa para ser feita para poder operar. E daí, investir em cima na casa dos outros é complicado. E aí nós partimos para aquisição, e nós compramos, nós investimos um monte. Transformamos o frigorífico num frigorífico padrão Firmeza. E esse frigorífico hoje está dentro do nosso padrão. E nós temos que, os animais que estão sendo abatidos aí, parte vão para Assis Chateaubriand. Mas nós vamos usar o frigorífico para abater as matrizes, descarte da integração. Você para e faça uma conta. Você tem, não sei da tua história, você conhece um pouquinho de suinicultura. Se você pegar 15 com mais 8 e pouco, vai para 23, né? 23 mil por dia, que vai ser a nossa integração. O plantel de matriz de descarte é significativo. Essas matrizes, numa linha normal, elas são um problema, porque elas fogem do padrão de tamanho, certo? De uma linha de abate normal, que nem lá em Assis vai ser abater no final 1000 por hora, só que não dá para pôr as matrizes no meio. O porco pesa 130 kg, uma matriz pesa 250, certo? Então, o frigorífico de Marechal Cândido Rondon vai ser adequado para o abate das matrizes. E até porque, para a Firmeza, que industrializa a carne dessas matrizes, elas são uma carne extremamente interessante. Se você pegar esses pessoal que faz linguiça, salame aí, pergunta para eles, a melhor carne é da porca descarte. Hoje, as nossas filhadas estão vendendo para um frigorífico lá de Santa Catarina, porque nós temos dificultado, como dizer, de receber, porque atrapalha muito na linha do abate normal. Então, o frigorífico de Marechal Cândido Rondon já tem um projeto futuro
de se fazer isso aí, de abater as matrizes. Agora, claro, não vai ter matriz para capacidade de negra, não. O restante se abate porco. Vai continuar o número, não vai aumentar o número de abate? Hoje é o quê? Na casa de não, 1.400? Mas só que tem um detalhe. Se você abater matriz, no lugar de 1.400, vai abater 700. Porque mas o volume de carne banha vai ser, vai ser maior. Porque você, veja bem um detalhe. No tempo que você mata um animal normal de abate, você leva o dobro para abater uma matriz. E tem projeto para investir mais no frigorífico, ampliar? Bom, o problema é o seguinte, agora eu vou entrar num campo que não trabalhei em cima disso e, com toda honestidade, provavelmente os futuros dirigentes da Frimeza vão ter que trabalhar. Depois nós vamos falar sobre o futuro. Tá. Tá bom, Walter. A Frimeza também tem em Marechal Rondon um grande laticínios, né, que talvez já foi a joia da Frimeza, hoje é um segmento secundário em virtude do crescimento da suinicultura, né? Mas não deixa de ser um dos grandes produtos, os produtos mais solicitados e mais bonitos que a gente encontra nos supermercados e mais apreciados também, né? A bacia leiteira tem passado por uma transformação. Não é nem uma mudança, é uma transformação. Como é que a Frimeza se adapta às mudanças dessa envergadura que acontecem na produção de leite e que futuro nós temos nesse setor aqui na nossa região? Olha, Arno, eu quero ser sincero para você. Ontem eu estava vendo o vídeo institucional que foi atualizado nosso. E se você ver as imagens das indústrias da Frimeza, é coisa de que nos enche de orgulho. Porque a própria indústria aqui de laticínio, de Marechal Cândido Rondon, é uma senhora indústria. O tamanho disso aí, e a de Matelane, então, que era um biunguinho que fazia o leite pasteurizado. Então, realmente, nós não investimos só na carne, nós investimos no leite. Só que, no passado, a Frimeza chegou a trabalhar com praticamente 1 milhão de litros de leite por dia. Mas o que ela fazia com o leite? Vendia um monte de leite cru para a Nestlé e fazia o leite pasteurizado, aquele leite de saquinho, e leite longa-vida. O que nós mudamos foi o foco. Nós passamos a fazer produto de valor agregado. Hoje a Frimeza é vista pelos produtos industrializados. Você vai no mercado, você vê produto Frimeza. E vou falar uma coisa, os produtos de leite dão mais visibilidade à marca do que os produtos de carne. Você pode entrar no mercado, você vai ver iogurte, sobremesa e um monte de produtos ligados à linha de leite que dá uma visibilidade fantástica. Agora, nós estamos trabalhando com quanto leite? 750, 800 mil, depende. Olha, o produtor mudou. No passado nós tínhamos um contingente extremamente grande de produtores, mas eram produtores extremamente familiares, pequenininho. Olha, uma vez nós ganhamos um prêmio lá em Brasília de qualidade e produtividade do leite, certo? Eu fui receber do ministro. E eu fiz, no meu pronunciamento, eu fiz toda a plateia dar uma gargalhada, porque eu disse que eu tinha um orgulho muito grande de estar lá recebendo aquele prêmio, porque se vocês imaginassem da onde nós saímos, falei, vocês sabem como é que é a cooperativa? É a sociedade de produtores, e elas são democráticas, então tem o tal dos comitês. Quando eu estava começando, teve uma reunião do tal do comitê, e toda reunião tem o cara que toma conta da reunião. Teve um caboclo que ficou o tempo todo falando dos problemas do leite, mas só ele falou e dos problemas do leite dele. Aí quando eu ia embora, ele me pediu carona, e eu dei carona no meu Fusquinha, e ele continuou falando do leite. Aí lá pelas tantas eu perguntei, mas fulano, você entrega muito leite? Ele primeiro desconversou, depois, se eu insistir, ele falou, não, agora está pouquinho, uns 3 litros por dia. Veja bem de que base de produtores nós saímos. Quando nós fomos para a Argentina e voltamos, e na Argentina um produtor de 500 litros era pequeno, nós tínhamos
o maior, um único, chamado Marcolino Forpagel, daqui de Marechal Cândido Rondon, que produzia 400, o resto tudo pequenininho. Partimos para um trabalho, trouxemos mais de 10 mil novilhas do Uruguai, foram repassadas e a bacia leiteira mudou barbaridade. Só que aconteceu um processo interessante. Uns desistiram e outros se tornaram produtores com volume. E hoje tem mais leite do que tinha, só que na mão de muito menos gente. Nós imaginávamos que nós íamos ter leite sobrando, só que quando se fazia essa projeção, não se imaginava que ia encher de laticínio também buscando leite. E aconteceu, hoje está aqui outras empresas buscando leite e nós buscando leite em outros lugares. É livre mercado. Se você me perguntar se tem faltado leite para a Frimeza fazer os produtos, não. Tem alternativa, você compra leite spot, você compra leite em pó, porque o foco, se no passado o foco era exclusivamente atender o produtor que não tinha opção do que fazer com leite, hoje o foco é mais fazer os produtos que o mercado absorve e atender o produtor que realmente evoluiu. Mas nós estamos tendo leite e eu diria o seguinte, essa seleção de produtor, ela não é só no leite. Eu saí aqui no interior do município de Marechal Cândido Rondon, fazia uns anos que eu não andava, aí meu filho estava com um negócio aí, eu fiquei pasmo de ver as propriedades pequenas, não tem mais nada, certo? Uma casinha abandonada e o cara arrendou a terra para outro e os velhos foram para a cidade ou foram para outro lugar, certo? E assim mudou. E vai mudar mais. Por quê? Porque o pequeno produtor que nós lembramos lá, que trabalhava manualmente, agricultura de subsistência, coisa e tal, ele está desaparecendo. Até porque o jovem não quer ser isso. O jovem veio para a cidade... Quer ser empresário rural. Exatamente. Ou ele é empresário rural, ou ele é trabalhador nas indústrias, porque o próprio negócio gerou oportunidade nas indústrias, e os filhos desse produtor que tinha 5 hectares de terra está trabalhando nas indústrias. Então, as coisas mudaram e nós temos que ter essa visão de futuro e se adaptar às mudanças. E eu quero ser sincero para você, se você pegar o histórico da Frimeza, da evolução de tudo, do mix de produto, do faturamento, de tudo, você vai constatar que nós evoluímos. Nesse sentido, o mercado de leite e de carne de suínos, principalmente, ele está estável hoje no Brasil e no mundo? Eu diria que no Brasil está muito abaixo do que estava. O poder aquisitivo do trabalhador no Brasil decaiu muito nos últimos tempos. Inflação, você constata que aquilo que se compra aumentou muito mais do que aumentou a renda do trabalhador. Isso aí que só não vê quem não quer, certo? E isso faz com que o povo com baixa renda, ele não é consumidor, nos níveis que era. Olha, eu falo, por exemplo, num frigorífico, um trabalhador que ganhava R$2.000 até R$2.500 por mês, ele ia no mercado e comprava com certa fartura, como se diz. Hoje não. E ele aborta produtos que não são assim tão de primeira necessidade. Na nossa linha, nós perdemos muito nos iogurte, porque não é produto de primeira necessidade. Ele compra para a criancinha, mas não compra para o barbado, né? Certo? E assim por diante. Outros produtos, por exemplo, da área de carne também, que são quase que coisas que você faz mais por prazer, compra aquilo que é por necessidade. Então, o foco no mercado interno, eu diria que a gente tem uma expectativa que volte a melhorar, mas tem caído muito. O mercado mundial, ele tem oscilado em função da China. A China deu um boom e uma das partes das crises que está se vivendo na suinicultura é em função disso, porque a China, em função da peste suína que teve lá, ela passou a ser uma grande compradora, mas ela repôs seu plantel rapidamente. Então, ela, como diz o outro, não ficou muito tempo dependendo de importação nos volumes gigantescos. E aí, ela manda no preço, certo? Então, hoje mesmo eu tive contato com
pessoas me falando que já esse dia deu uma melhorada, mas essa semana já caiu em torno de 20% o preço dos produtos que se tomam por base os cortes que vão para a China, certo? Então, o mercado mundial teve outras coisas que interferiram. A pandemia, a guerra lá, fez o frete marítimo dobrar de preço ou mais. Então, criou dificuldade. Hoje a situação não é boa. A situação hoje é difícil. Certo? A Frimeza, por exemplo, porque tem tido menos dificuldade, talvez, do que outras empresas menores e assim por diante. Porque nós temos um mix bem diversificado, nós temos um mercado interno com processados que tem sido a salvação e teve momento que a exportação nos ajudou. Arno, em 2022, nós repassamos para as cooperativas filiadas um valor para o animal, para elas se sustentarem. Teve horas aí que o mercado spot do porco estava R$ 4,50, R$ 5 o quilo, nós pagávamos 7, certo? Agora isso custou mais de 200 milhões para a Frimeza, certo? Isso aí é resultado que nós não vamos ter, mas mesmo assim nós vamos fechar um balanço razoável, certo? Mas nós sustentamos a cadeia. Agora, o que você vê para frente? Nós somos otimistas. Eu tenho uma vida nesse troço aí. Se eu começar a desacreditar, aí vai acabar por brecho. Eu acho que essa é a próxima pergunta da Ana, né? Isso. Fechamento do ano da... Isso, o senhor falava em faturamento, falou por várias vezes a questão da queda do poder aquisitivo do consumidor, o quanto isso reflete em todos os setores, inclusive, né, na questão da compra no supermercado e tudo mais. No ano passado, a Frimeza fechou o faturamento em 5 bilhões. Esse ano vai chegar nesse número, vai ultrapassar, com toda essa dificuldade que o senhor falou aí? Olha, eu quero ser sincero para vocês uma coisa. Nós estamos lutando contra a adversidade desde o início da pandemia. Olha, a pandemia foi um período de terror. Na primeira fase, nós tivemos mais de 600 funcionários afastados, mas não morreu ninguém. Na segunda fase, foi menos gente afastada, mas morreu 10 funcionários. Você sabe que pessoas que estão trabalhando em frigorífico não são velhos e são pessoas saudáveis. Então, 10 pessoas que morreram. E o mercado teve uma transformação muito grande, certo? Porque, por exemplo, aquela linha de produto que era específica para uma pizzaria na pandemia fechou. Aí, o que aconteceu? A pessoa foi para casa. Aí ele foi comprar no mercado e coisas para ele fazer em casa. E nesse particular, devido ao mix de produto que a Frimeza tem, ela se deu bem. Então, nós conseguimos ter uma normalidade em termos de faturamento e ter até um desempenho bom. Tá? Agora, 2022, devido a esses outros problemas que já mencionei aqui, as coisas foram mais difíceis, porque o problema é o seguinte, aumentou o custo, porque o grão se valorizou barbaridade. Não é que a carne de porco não está com preço ruim, não. O custo é que está alto, certo? Tá, o soja que estava R$80 foi para quase 200, o milho que estava 35 foi para 100. Esse aí que foi o grande problema. Tá, mas a gente está conseguindo hoje equacionar. Para você ter uma ideia, 2021 nós encerramos o ano com faturamento de 5 bilhões e alguma coisinha. Projetamos 6 bilhões para 2022, não vamos chegar, mas devemos chegar a 5.600, passar alguma coisa. E o resultado, parte nós passamos no preço para sustentar a cadeia, mas vamos ter um resultado positivo. O que foi melhor em 2022 acabou sendo o leite, que ajudou a manter a situação, certo? Agora, eu quero ser sincero para vocês. Em função do conjunto de coisas, 25 anos de presidente da Frimeza, nunca fechei um balanço no vermelho. E não vai ser esse ano. Desafio lançado. Certo. Walter, o agronegócio brasileiro vive um momento de turbulência. Parece que os agricultores que eram majoritariamente apoiadores do Bolsonaro têm dificuldade para compreender o processo eleitoral, para aceitar o resultado,
questionam a questão da legalidade da urna eletrônica e tal. Essa semana nós tivemos o fechamento de 2 empresas, inclusive aqui em Marechal Rondon, além do fechamento de rodovias. A Agrícola Horizonte e a Copa Agrilo foram fechados. Mas a Frimeza. A Frimeza também. A Frimeza mais de todos, porque não pode sair produto. Certo. Então, como é que o senhor analisa esse quadro do agronegócio? O que o senhor diria para os agricultores hoje? Qual é a sua perspectiva em relação a um novo governo do Lula, se ele assumir como deve assumir, né? Ou que desfecho nós vamos ter desse processo eleitoral? Arno, eu confesso para você com toda honestidade. O sistema cooperativo está lá nos seus estatutos, que ele é absolutamente imparcial quanto a cor, raça, credo e time de futebol e política. Eu, particularmente, nessa vida toda, eu convivi com os mais diversos governos, certo? E eu me surpreendi com o que está acontecendo no momento, mas as cooperativas estão, até, como diz outro, não são elas, os produtores estão fazendo manifestações que fica até difícil de você opinar, certo? Porque o agronegócio tem tido um desempenho muito bom nos últimos tempos. Aqui em Marechal Cândido Rondon, o grande problema foi a seca do ano passado, que a soja praticamente não se colheu, né? Agora, eu vou ser sincero para você, eu não tenho nem opinião sobre esse assunto, porque tudo que eu falar, o presidente da Frimeza falou. Eu vou ser franco, eu aprendi ao longo da vida, quem ganhou, ganhou, e vamos ver o que vai fazer. Agora, hoje, com a facilidade de comunicação, através do celular e coisa e tal, roda muita coisa que você fica pensando se vai ser assim, vai ser assado. Mas eu quero contar só uma historinha para você, para ver como que às vezes existe um pouco de extremismo. O Lula já foi presidente do Brasil por 8 anos. Na primeira eleição, quando estava para ser a eleição, eu estava viajando com um grupo de dirigentes de cooperativa para a Austrália e Nova Zelândia. E lá foi feita uma pesquisa entre onde eu, nem lembro, acho que era o Serra, né, ganhava no conjunto de dirigentes. E teve um amigo nosso, até que Deus o tenha, porque hoje é falecido, era meio fanfarrão, certo? E ele falou, porque dependendo, se o cara ganhar, dependendo do que vai fazer, eu vou até embora do Brasil. Aí o Lula ganhou, chamou Roberto Rodrigues, que é amicíssimo nosso, para ser ministro da Agricultura, e lá fui eu para a posse do meu amigo. Cheguei lá, dei de cara com o cara. Daí eu falei, e daí, Eliseu? Ué, mudei o discurso, diz ele, certo? E a gente tem que ser realista, tá? Existe uma perspectiva, toda coisa aí, e tem muitos radicalizando que eu não iria por esse caminho, não. Eu, particularmente, não iria por esse caminho, mas eu não vou aí bater boca com ninguém. Eu estive com o Roberto essa semana passada, certo? E conversei bastante com ele. Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues foi ministro do coisa, e ele colocou os pontos de vista, que tem pessoas dos dois lados que se estão radicalizando, e tem uns que vêm também com pretensões, mas não vai ser nada disso, não, certo? E nós temos que ter fé que o bom senso das pessoas, tanto de quem vai estar no poder como quem vai estar fora, e que vai procurar fazer o melhor para o Brasil, certo? Eu, particularmente, estou trabalhando como se nada tivesse acontecendo, e eu particularmente tenho ouvido aí de algumas pessoas um radicalismo que não vai levar a lugar nenhum. O senhor tem algum palpite de quem deve ser o novo ministro da Agricultura? Não. Eu vou ser sincero para você. Eu acho que dentro do time do governo aí tem nomes aí que já tem experiência de coisas, né? E até o Roberto Rodrigues deu alguma coisa, mas não vou aqui falar de coisas, isso lá é com o time do governo que vai montar. Espero que monte um governo da melhor qualidade possível, certo? Nós todos somos passageiros, fica o que a gente faz de bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
Eu tenho 38 anos de presidente de cooperativa, 72 anos de idade, estou planejando minha aposentadoria e o saldo que fica é o que eu fiz de positivo, certo? Então, eu nunca fui negativista, você me conhece há muitos anos, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que tem pessoas que é amarga, que é do mal, mas a maioria não. Você acha que o Lula assume? Você está fazendo pergunta muito difícil. Por que não? Os movimentos que se pretende ali, até de intervenção militar, você tem observado esses movimentos, né? Arno, é difícil. Tem gente que aposta que ele não assume. Tá, viu, Arno? É muito difícil falar alguma coisa sobre o que está acontecendo, porque nunca tivemos nada igual. Certo? Nunca tivemos. Teve no Brasil eleições que o perdedor assumiu, não lembro bem da história, me parece que Getúlio Vargas perdeu, e naquele tempo era na espada, no facão e na espada, e a gauchada foi com os cavalos, amarraram lá no cadete no Rio de Janeiro e assumiram o governo. Mas hoje é diferente, eu não sei. Certo? Eu quero ser franco para vocês, a opinião minha, que se tudo se acalmasse, que o Brasil voltasse à normalidade. Olha, eu tenho medo de uma coisa, que o radicalismo leve para situações extremas, que aí seria muito triste. Se você olhar a história da Guerra Civil Americana, para pagar as coisas, foi 50 anos. Então, pelo amor de Deus, povo, não vamos partir para esse nível de confronto. Não é essa vida que nossos filhos e nossos netos querem. Certo? Olha, eu acho que é bom pensar. E as autoridades que têm poder também, se tem coisa errada, se decidir, existe, o país não é um país jogado para as baratas, tem Constituição, tem regras, tem coisa, e se fazer o certo. Eu torço para isso. Walter, essa semana nós vemos um ensaio de aumento de impostos proposto pelo governo do Estado. E praticamente replicando um projeto que já aconteceu lá em Goiás. O senhor acha que a conta da campanha eleitoral, a generosidade ofertada durante a campanha eleitoral, com o fim do pedágio, a redução dos impostos sobre os combustíveis, está vindo em forma de aumento de impostos? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Arno. Nós do setor, nós vamos questionar e vamos reagir até onde a gente pode. O problema é o seguinte, no Brasil o que não falta é imposto. O que precisa é administração de forma mais competente dessa carga tributária que nós temos. Você é jornalista, você tem dados para comparar a carga tributária do Brasil com outros países do mundo. Não precisa mais de imposto aqui. O que precisa é uma administração onde realmente o dinheiro seja gasto de forma... Você acha, Walter, que essa reação da sociedade paranaense que fez o governador retirar o projeto, ela é um modelo que pode acontecer se eventualmente o governo federal tentar impor impostos sobre a exportação de produtos, como aconteceu na Argentina e em outros países? Nós estivemos conversando sobre isso aí na reunião da diretoria da UCEPARA, onde é composta pelos presidentes das principais cooperativas do Paraná. E realmente o que mostra é que o povo perdeu o comodismo. Certo? Reage àquilo que dá. E pode preparar que qualquer governo, não importa que é de direita, se é de esquerda, o que for, certo? Aumento de impostos, aumento de sacrifício, tem reação. Certo? Tem reação. E eu vou falar um negócio com toda honestidade. Eu acho, independente agora estamos aí do governo estadual, certo? E a reação, vocês viram lá também em Goiás e aqui, aumento de imposto não será bem-vindo em momento nenhum, porque nós já temos uma carga tributária das maiores do mundo. O povo vai reagir, eu não tenho dúvida. Walter, de minha parte, muito obrigado. Foi um maravilhoso bate-papo, nem foi entrevista, né? O tempo passou rápido, abordamos muitos assuntos
E eu devolvo agora a palavra para Ana, para ver se ela tem mais uma pergunta para fazer. Eu tenho mais uma aqui, que ele deu 2 deixas aqui. Então, eu só quero, não sei se ele vai querer entrar muito no assunto, mas o senhor falou aí, 72 anos, falou de futuro, falou assim que está planejando a aposentadoria. Isso está só começando ou já está tudo encaminhado? A verdade é uma só. Eu não nego que eu sempre fui uma pessoa muito transparente naquilo que eu pretendi fazer. E eu termino meu mandato agora no final, na metade de fevereiro, quando faço assembleia. E a gente está num diálogo bem forte para eu me aposentar. Certo? É uma coisa, se você visse a alegria da minha família quando eu falei que porque eu tenho até problemas particulares. A minha esposa fica aqui numa propriedade rural e eu fico lá sozinho. Certo? Você me dá um treco aí, como diz o caboclo, né? Eu estou lá num apartamento sozinho, não é bom. E eu trabalhei na minha vida. E eu estou pensando seriamente nisso. Calma, tem ainda 3, 4 meses aí. Aí quando você vê, eu fui pescar, o Adolfo Freita era meu companheiro de quarto, de pescaria. E de repente você vê amigo partindo, assim, você começa a pensar em você também. Porque eu não tenho a opção de ser meia coisa na firmeza. Ou eu sou presidente, eu não sou nada. E não é querer falar. Eu tenho uma propriedade rural que me permite viver. E é aquilo que eu falei. Antigamente, até uns anos atrás, um homem de 72 anos era um veião. E depois sou eu. Certo? Então, estou pensando seriamente nisso aí. Mas é... Hoje é um garoto ainda. Não, até as pessoas falam que fisicamente eu engano bem. Mas é só embalagem. O conteúdo está de velho mesmo. Então, eu não nego. Até eu falei para o Arno, lá na metade de fevereiro vamos fazer uma entrevista, se realmente eu encaminhar a minha aposentadoria para valer. Porque, com toda sinceridade, se eu me aposentar como está sendo encaminhado, eu deixo uma história que só me orgulha. Certo? Não tenho constrangimento de falar. Todos esses anos vocês não viram, você pode vir fuçar nos teus arquivos, nunca viu coisas que me denigram, de coisas mal feitas. São 38 anos de presidência de cooperativas, é isso? Tá. É uma vida. Uma vida. Então, olha, veja bem um detalhe, eu sempre fui a pessoa do equilíbrio, de apaziguar, de dialogar, a tal ponto que em 97 eu assumi a presidência das duas para resolver o problema de não se acertarem. Copagrilha e firmeza, né? E uma com a sede em Medianeira e outra aqui. E olha, eu vou falar, depois eu acabei optando por ficar só na firmeza. Para minha vida particular não foi bom. Que se eu tivesse ficado só na Campo ficado morando no Rondão, a minha vida era melhor, porque aqui eu convivia, lá eu estava meio isolado. Era as coisas da vida, mas eu fiz o meu papel. Então vamos lá. Provavelmente vocês vão ver eu me aposentar, provavelmente. Seu Walter, foi um prazer aí recebê-lo. Mais uma vez agradecemos a sua visita, a sua disposição de pegar a estrada e vir aqui fazer esse bate-papo conosco. Está sempre... Como é que é? Já tem uma entrevista pré-agendada, então, aí, nesse caso, as coisas se encaminharem, e nós vamos estar aqui para recebê-lo. Mas foi um prazer falar com vocês. Olha, eu tenho história com o seu Arno Kunzler. Arno, se o teu jornal, o presente impresso, faz falta. Para mim, pelo menos, faz. Certo? Mas sucesso para vocês, foi um prazer, obrigado. E quando precisar de mim, eu estou à disposição. Eu cheguei em Medianeira, na sala dele, na firmeza. Está aqui o presente. Tá? Joia? Isso é muito bom. Valeu. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. O Presente, você bem informado.